Fala pessoal, estamos de volta aqui para mais uma das nossas aulas, né? E hoje nós vamos falar de um assunto que é muito importante nos jogos e que vocês com certeza vão ter que estar muito ligados nisso, que é o som. Pô, jogo sem som não tem graça, né? Primeiro, a gente quando fala no som do jogo, nós estamos falando em basicamente duas grandes coisas. Primeiro, toda a parte de efeitos sonoros, tá? Que você, por exemplo, a porta abrindo, tiro, a nave explodindo, o personagem andando, por exemplo, o ruído de um monstro, aquela coisa, são os efeitos sonoros do jogo, né? E também, hoje em dia, a gente fala muito da trilha sonora do jogo, que, pô, tem caras, assim, feríssimos fazendo trilha sonora de som. Como, por exemplo, Hans Zimmer. É um cara que, pô, tremendo maestro, compositor, que ele tá fazendo trilha sonora para diversos filmes de Hollywood. E eu também fazendo para diversos jogos aí, AAA, né? Então, esse profissional de som é um outro tipo de profissional que a gente tem dentro do processo do desenvolvimento de jogos. E é um cara que tem aquela, digamos assim, uma pegada muito artística. Ele tem que ter, digamos, a sensibilidade, ele tem que ter aquele, digamos assim, enxergar exatamente aquele momento de ação de um jogo, um momento de virada do jogo, um momento triste, um momento alegre, ou seja, você tem que trabalhar tudo isso dentro do processo propriamente dito de desenvolvimento, né? Bem, falando um pouco mais sobre o cara de som, o que hoje a gente enxerga como sendo esse profissional? Primeiro, normalmente esses profissionais eles têm uma formação na área musical, eles fazem uma escola específica, né? E a partir daí eles também trabalham com muitos aplicativos hoje focados dentro da área de som. Eu vou falar mais aqui no finalzinho dessa aula a respeito de alguns deles, tá? Que inclusive são usados, inclusive softwares livres, né? Que são usados dentro da produção de games. E esses caras eles têm basicamente dois tipos de, como eu falei, de visão, ou melhor, dois tipos de profissionais. Existem profissionais que só trabalham com efeitos sonoros, como eu falei, a porta abrindo, tiro, o barulho de um monstro, caminhar, aquela coisa toda. E tem outros profissionais que só fazem o que a gente chama de OST, que é a trilha sonora. Pô, Marcelo, pode existir o cara que faz as duas? Sim, obviamente que sim, tá? Mas é bom falar que existe, às vezes, o profissional que só trabalha com os efeitos, essas características do som, e o cara que trabalha só com a trilha. Beleza? Então vamos ficar entendido com relação a isso nesse primeiro momento. Bom, e aí eu queria falar um pouco sobre a evolução do som dos videogames, porque quando você pega os primeiros videogames, tem aqueles barulhinhos, né, que vocês conheciam, aqueles barulhos estranhos, né, que eram muito simples, porque você não tinha recursos na época para fazer isso. Era basicamente você ficar variando assim volume, variando pitch, variando uma série de coisas do som para tocar uma música e por aí vai. É claro que no início, como novamente falando, os consoles de videogame, até os próprios computadores, eram muito limitados, eles tinham pouca memória, tinham poucos recursos, mas os caras já começaram, naquela época, a pensar nisso, né? E a gente fala muito na década de 90, quando tem o advento das placas de som, né, as antigas Ad-Lib, Sound Blaster, que você começa a ter também a revolução do som dentro dos videogames, né? Dos videogames e dos jogos de computadores, videogames em geral. E aí começa a se criar uma indústria focada em cima do som também dos jogos. Então, novamente lembrando que no início era uma coisa muito limitada, tá? Aí a gente tem até que fazer uma analogia junto com relação à música eletrônica, né? Porque o som de computador, afinal de contas, é um som eletrônico. O som do videogame é um som eletrônico, né? Então você começa a remontar, por exemplo, alguns clássicos da música eletrônica, como Kraftwerk, Tangerine Dream, por aí vai, né? Isso também começa a influenciar a galera que está fazendo som e OST, as trilhas sonoras para os videogames. Tanto é que tem trilhas sonoras clássicas, você pode botar aí a trilha sonora, por exemplo, do Zelda, que é uma trilha sonora muito maneiríssima. Você pode falar do Resident Evil também. Todos esses jogos, né, eles começam a aproveitar essas melhorias que tem, primeiro com o advento das placas de som e também de toda a tecnologia que começa a vir com elas. Então, o som, eu falo que no finalzinho da década de 80, principalmente quando também eu não posso deixar de lembrar, né, quando sai o computador MSX, depois, se você quiser dar uma googlada a respeito disso, no qual ele tinha um tipo de som dedicado. E aí a música dos jogos eram espetaculares. Eu acho que tem uma trilha sonora que eu me amarro muito, que é de um joguinho chamado Nightmare. Depois dá uma googlada aí, vocês vão ver que a trilha é maneiríssima, de muita ação. Você está jogando e você está ali naquele... você vai para a imersão, né? É muito legal com relação a isso. Bom, então vamos botar esse momento aí
dessa virada, com essa evolução dos chips de som que começam a aparecer primeiro nos computadores, as placas de som, depois os próprios videogames começam a colocar dentro deles chips específicos para som, e aí a coisa desmancha, beleza? Então esse é um ponto que eu gostaria de falar com vocês também para a gente poder se situar. O que que esse profissional, né, vamos dar um nome para ele, né, o designer de som, o que que esse cara faz? Como eu falei, ele cria os efeitos ou cria a trilha sonora. Mas o importante do designer de som é que ele tenha também, tá, um pouco de conhecimento com relação ao jogo em si. Ou seja, quando eu for falar na próxima aula sobre roteiro e narrativa, isso é uma coisa que influencia muito a forma de como você vai fazer o som para o seu jogo. Por exemplo, eu vou fazer um jogo de ação. Eu posso fazer uma música parada chata. Tem que ser uma música que alimente a jogabilidade e alimente a imersão do jogador ali dentro. Então ele está naquele ritmo frenético, aquela coisa toda. Vai lutar com um chefe de fase, por exemplo, pô, tem uma música bacana com relação àquilo, um efeito sonoro bacana com relação àquilo. Então o designer de som ele tem que pensar tudo isso. Ele tem que estar ligado exatamente, né, a toda a ação que está se desenrolando dentro de um jogo. E, como eu falei, isso tem muito a ver com a narrativa. Mas calma, eu vou falar isso mais à frente um pouquinho, já falei isso para vocês. Então tem essa coisa, é como quase se fosse um filme de Hollywood. O cara tem que ter aquela, digamos assim, ver a ação, ver aquilo ali para ele poder, já sei, vou trabalhar isso, vou usar esse efeito sonoro, vou fazer uma música assim. Pô, quando o chefe ganhar, vou tocar uma fanfarra de vitória e por aí vai. Então é muito importante ter essa visão do jogo propriamente dito. Tá legal, pessoal? Isso é condição básica. Eu tenho que tocar um instrumento musical? É legal, às vezes, você ter um bom conhecimento musical, tocar um instrumento, um teclado, um violão, o que seja. Porque, como eu falei, esse profissional, ele está muito ligado à música, aos efeitos sonoros, a tudo isso. Então é importante ter essa vivência também. Bom, um ponto que a gente tem que lembrar, né, para a gente fechar esse primeiro bloco, é que jogo, ele é uma coisa muito interativa. É uma coisa que tem muitos altos e baixos. Ele não é aquela linearidade. Ou seja, como eu falei novamente, é como se fosse um filme. Então é importante você ter essa visão de que quando você for trabalhar com o som, você vai ter que seguir esse caminho. Você vai ter que, poxa, eu vou ter que trabalhar dessa maneira, eu vou ter que interagir dessa maneira, eu vou ter que fazer isso dessa maneira. Então, novamente eu falo, a questão toda com relação ao som é justamente o quê? Você trabalhar junto com a equipe do jogo para poder desenvolver todo esse material que vai ser utilizado dentro da trilha sonora, dentro dos efeitos e por aí vai. Um lembrete importante. Hoje, basicamente, tá? Eu diria 90%, porque sempre tem gente que ainda faz uma linha tradicional, mas de qualquer maneira é tratado ainda no computador. Todos os especialistas de som trabalham com equipamento eletrônico, tá? Muitos softwares de computador e por aí vai. Eu vou falar isso no próximo bloco, beleza, gente? No bloco anterior eu falei que alguns aspectos iniciais sobre a questão do som no jogo, né? E agora eu vou falar um pouco sobre software, mas antes da gente falar sobre software, tem uma pergunta que algumas pessoas sempre fazem: como é que você começa a trabalhar com som, né? Eu quero trabalhar com sons para videogame, como é que eu começo? Inicialmente, é legal você até jogar, para você conhecer como é que são os sons que existem dentro de um jogo. Por mais simples que sejam, até as obras-primas que tem certos AAAs, né, que são trilhas sonoras praticamente de cinema, né? Então é importante primeiro que você tenha essa visão. Como eu falei anteriormente, segunda coisa é você ter o teu talento musical e ter uma escola musical também. Ou seja, você definir qual estilo que você trabalha melhor, né? E você estudar esse estilo. Isso é um outro ponto importante, tá? E uma terceira coisa é você ter realmente essa visão de trabalhar com ferramentas que possam ser facilmente integradas e possam ser facilmente utilizadas dentro do ambiente de produção de um jogo. Como assim? Conhecer softwares que vão te facilitar, vão te ajudar a criar uma trilha sonora, um efeito, o que seja. Tá? Então, esses pontos são básicos para você começar. E legal, novamente, vou falar aquele ponto inicial da nossa primeira aula sobre os Game Jams que eu comentei, é você também participar de Game Jams para você botar o teu trabalho dentro de um jogo que está sendo desenvolvido numa Game Jam, até para você entender a parte do processo de criação e o processo de trabalho em equipe, tá? Do qual o especialista de som, o designer de som,
né, ele vai atuar junto com o restante do pessoal que está desenvolvendo um jogo. Então são esses pontos básicos assim para a gente começar. Um outro ponto legal é que hoje a gente na internet tem um monte de material gratuito, tá? Que você pode assistir, você pode ver para entender como é que funciona o som dentro do jogo. Tem tutoriais, tem mini cursos, tem até os próprios fabricantes de software, eles têm grupos de discussão, tem também até tutoriais utilizando os softwares dele. Ou seja, você hoje tem uma facilidade muito grande de começar a trabalhar dentro da área. Tá? Obviamente, eu preciso ter um teclado, ter um equipamento? Sim e não. Se você está começando, você pode até trabalhar dentro de um computador. Mas é óbvio, à medida que você vai se profissionalizando, você vai, digamos, se tornando um cara muito mais chegado dentro da área, você vai ter um equipamento melhor para fazer isso. Obviamente, quem trabalha com som sabe disso, né? E um outro ponto também é que existem aí vamos falar um pouquinho de software, existem tantos softwares pagos, tá? Principalmente para ambiente Mac. Aliás, muita gente que trabalha com som e imagem preferem trabalhar no ambiente Mac, não no ambiente PC, tá? E existem softwares livres também que você pode utilizar. Eu vou falar de alguns deles agora para vocês, ok? Bem, o primeiro que eu vou começar, que é muito assim utilizado em um software livre, é o Audacity. Tá? Quem tiver curiosidade, você pode googlar e procurar o Audacity. Ele é um software livre bem bacana. Ele permite para você que está começando a trabalhar com som, não compor, mas sim editar sons gravados, ou então fazer efeitos em sons gravados. Por exemplo, você pode pegar um barulho qualquer, sei lá, de um tiro, mexer esse barulho, um barulho de um motor de carro, trabalhar aquilo para dentro do teu jogo. Ele, na realidade, ele não é um software de composição sonora. Aí eu vou falar um pouco sobre isso, porque existe, como eu falei, a parte de trilha sonora, composição sonora, essas coisas. Você tem softwares específicos para isso. Mas existem softwares de edição e tratamento de som. O Audacity é um deles. É um software muito poderoso por ser um software livre. Ele, por exemplo, para o pessoal que é indie, é ideal para você começar a trabalhar, tá? É bem bacana. E ele é de fácil utilização. Ele tem para PC, né? Se você não tem um Mac para trabalhar num software de som, você pode trabalhar dentro do PC, tá? Que ele vai te atender de maneira bem legal. Depois você dá uma googlada, procura Audacity, o que você acha, beleza? Esse é o primeiro. Um outro software, que esse é muito utilizado na indústria de games, é o Fmod. Tá? Ele é um software de edição, tá? Ele tem vários recursos dentro dele, você pode assim, trabalhar um som, só que ele é um software pago. Tá? Ele não é um software 100% gratuito, ele não é livre, como o Audacity. A vantagem é que muitos profissionais trabalham com o Fmod. Tá? Como eu falei, é um outro estilo de software, né? Comercial. Ele tem uma comunidade, como eu falei, uma comunidade bem ampla, e ele tem recursos de tratamento de som para som ambiente 3D, essas coisas todas. Você consegue simular um surround dentro dele, uma série de técnicas que são utilizadas dentro dos jogos, tá? Então é uma outra opção que você também pode ter, beleza? O terceiro, que também o pessoal usa, inclusive tem uma integração muito grande com o Unity, eu já comentei lá na nossa primeira sobre a aula de Game Engines, na parte de programação, é o Fabric, né? Ele também é um software de edição, tá? Ele também tem recursos ali dentro. Repara bem que eu estou trabalhando muito com softwares de edição nesse primeiro momento, eu não estou falando muito de software de composição, tá? Porque existem diversas ferramentas de composição hoje, que não são focadas exclusivamente para jogos. São ferramentas das quais você vai até, inclusive, trabalhar com teclados. Tá? Existem até ferramentas proprietárias de alguns teclados específicos que podem ser usadas dentro de um PC com o teclado. Então, esse ponto aí depende muito do gosto do freguês. De repente você já trabalha com música, já trabalha com áudio, já trabalha com tudo isso, digamos assim, esses recursos, e você já tem uma ferramenta específica. Por isso que eu não costumo dar nenhum tipo de sugestão com relação a esse tipo de ferramenta. Por quê? Depende muito do que você for fazer. Essas ferramentas que eu comentei agora são ferramentas bem genéricas. Existe também os pacotes da Adobe, que são pacotes comerciais caros, que você pode utilizar dentro do jogo, que tem tratamento de som ali dentro, né? Mas aí o que eu falo para você, depende muito do que você quer fazer, o que você vai utilizar. Então é importante pontuar aqui que eu não vou falar de compositores, software de composição de som, tá? Para teclado, essas coisas. Isso aí eu vou deixar a gosto do que você vai fazer. Por quê?
De repente você compra um equipamento específico e dentro daquele equipamento já vem uma suíte de ferramentas, inclusive de composição, para você trabalhar com ele. Aliás, vamos falar um ponto aqui importante, e aí a gente volta de novo à música eletrônica, é que hoje, basicamente, você tem recursos enormes com teclados, tá? Que inclusive pode, como eu falei, sendo acoplados dentro do seu computador, e você criar um verdadeiro estúdio de som com pouca coisa. Então, esse assunto é um assunto bem complexo, porque depende muito da utilização que você vai dar às suas ferramentas. Agora, com relação a jogo, tá? Você pode inclusive usar, por exemplo, como eu falei, o Audacity, que é uma ferramenta livre, tá? Para você trabalhar sons básicos para o mesmo. Inclusive, existem sites, tá? Que têm efeitos sonoros pré-prontos em forma de Common Creatives ou livres, que você pode usar no teu jogo. Claro, existem sites que têm efeitos sonoros pagos, você pode baixar, aquela coisa toda, pagar para usar aquilo comercialmente. Mas como existem outros que estão de domínio, na forma de software livre, domínio público, né? Do qual você pode baixar para o teu jogo e utilizar. Aliás, essa é uma dica que eu dou para você que está começando, em vez de você, de repente, investir uma grana num equipamento desse, ou então tentar comprar alguma coisa, esses recursos básicos que tem dentro da internet pode te ajudar bastante. Tá? Então fica ligado nessa dica, porque isso aí facilita muito o teu trabalho, principalmente se tu for indie, não tem grana para investir, tá, como eu falei, está começando agora. Isso pode facilitar a tua vida e pode até, de repente, ajudar o desenvolvimento de todos os produtos que você quer, todos os jogos que você queira fazer. Então fica ligado nisso, tá legal, galera? Vamos em frente. E, gente, para fechar essa nossa última aula, eu queria falar um pouquinho sobre estilos de som que você vai encontrar dentro dos jogos, né? Tem muitos, assim, aqueles famosos sons antigos que o pessoal trabalha nos videogames mais clássicos, né? Que o pessoal fala até brincando que é o som 2 bits, 4 bits, 8 bits, que lembra muito os sons do Atari, né? Que muita gente utiliza e tem softwares para isso, né? E você também tem os sons super modernos, super tratados, com estéreo, surround, com aquela coisa toda, e você pode trabalhar também com esse estilo de som dentro do teu jogo. E aí também varia muito de acordo com o que você for fazer. Se você fazer um jogo mais retrô, com a pegada mais pixel art, essas coisas, você vai usar aquele som mais técnico, aquele som técnico, né? Aquele som eletrônico, aquele som mais quadrado, vamos dizer assim. Se você vai trabalhar com um jogo mais AAA, você praticamente vai fazer um som de cinema. Mas é importante falar que tem coisas que dentro do nosso desenvolvimento, né, tá muito ligado à parte de como é que você vai atuar dentro do seu jogo propriamente dito, ou no jogo de terceiros. Novamente eu falo, é muito importante você tá trabalhando junto com a galera da equipe para você entender qual é a pegada desse jogo, né? Eu já falei de alguns estilos de som, algumas coisas, e eu queria complementar com os seguintes. Primeiro eu vou falar sobre ruídos ambientais, né? Que é basicamente fechar de porta, farfalhar de folhas, de vegetação, barulho do vento, barulho da água. Isso é um exemplo que a gente tem, que você cria uma atmosfera muito grande dentro do teu jogo. O segundo é a música, né? Ou seja, justamente a trilha sonora ou a música que está dentro do jogo, que está gerando toda aquela interação, gerando flow para você, aquela situação toda que tem ali dentro, né? Isso também é o especialista de som que faz, o designer de som. Terceiro estilo de som que é chamado voice-over. Às vezes, quando você tem uma abertura de um game, tem um personagem falando, mostrando as imagens, narrando aquilo para você. Isso também é tratado pelo especialista de som. Inclusive, efeitos especiais em voz, tipo eco de uma caverna, alguma coisa, isso é tratado pelo especialista de som, tá? Tem também os efeitos sonoros que tem um nome, que a gente chama de SFX ou SFX, que também é utilizado no cinema, entendeu? Por exemplo, barulho de um feitiço, de um tiro de canhão, de, por exemplo, um barulho assim de um lugar estranho, um trovão e por aí vai. Se bem que apesar que o trovão está mais para ruído ambiental, mas também pode ser tratado como SFX, SFX, por exemplo, quando sai de um raio saindo de uma magia, alguma coisa. E tem o que a gente chama de som chamado síncrono, ou Foley, que é um estilo de som
quando você está no ponto de vista do jogador. Exemplo, você puxar uma espada, sai aquele som do desembainhar da espada, né? Um som síncrono com relação àquilo. Você puxou, já está saindo o som para dar aquela sensação de realidade, né? Então esse é um outro estilo de som. Todos esses sons que estão dentro do jogo, né, são tratados pelo designer de som, pelo especialista de som. Então vocês têm que ficar ligados nisso, tá, galera? Bom, para a gente finalizar, eu vou pedir para vocês, de repente, darem uma googlada aí, quando vocês tiverem tempo, e procurarem sobre alguns grandes compositores de Hollywood que também fizeram trilhas sonoras para jogo. Então, o que eu falo para vocês é o seguinte, eu vou começar com um que é uma dica, que é o Hans Zimmer. Tá? Procura ver quais os jogos que ele fez e quais as trilhas sonoras que ele fez, para você entender um pouco mais sobre sons dentro dos jogos. Tá legal, gente? Vamos fechando essa aula, tá? A gente se vê em breve e na próxima aula nós vamos falar um pouco, vamos contar a história. Vamos falar um pouco sobre roteiro e narrativa.